Quando a solidão bate à porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia. Os amigos nos traem, não se há mais força para prosseguir. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo, pois as boas palavras fortalecem até os ossos. Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque. Abençoe a todos. Pedir a você também que compartilhe aí. Um abraço aos bispos, aos pastores. Minha esposa está aqui ajudando, todo mundo está acompanhando a programação. Estou um pouco rouco para variar, né? Abra aí então, por gentileza, a sua Bíblia. Glória a Deus. Um abraço ao apóstolo Igor Conceição também. Pessoas que às vezes não conseguem muito. Pessoal, não dá para responder todo mundo agora. Então, mandar só um olá aqui, um oi. Me ajuda aí, Maurício, por favor. Ok, obrigado aí, equipe técnica. Desculpa. Algumas pessoas questionam. Ainda vejo que algumas pessoas são imaturas, espiritualmente falando. Porque aconteceu que o fulano, que o Beltrano ficou ruim, que aconteceu tal coisa comigo. Irmãos, eu teria uma série de respostas para lhe dar. Mas a principal de todas elas, e que seria cabível para hoje, ele disse: quando passares pelas águas ou pelo rio, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. É uma oratória de muitos pregadores e com muita ênfase dentro de uma aplicação do texto. Deus não permitiu, ou melhor, não impediu que José fosse preso, mas lá na prisão Deus entrou com livramento. Deus não impediu que Sadraque, Mesaque, Abednego, nomes esses dados pelo eunuco, de fato seus nomes eram, Misael, Ananias e Azarias, esses eram seus nomes. Às vezes as pessoas falam: por que Deus permitiu fulano ficar doente, ou pegar um Covid, ou ficar desempregado? Ele não disse que você não seria permitido, que você fosse levado até uma situação. Mas ele disse que estaria com você lá. Ele estava com o povo, ele permitiu que Faraó perseguisse Israel. Temos que amadurecer um pouco. É como nós sempre dizemos, ele não livra ele livra na fornalha. Ele não livra da prisão, ele livra na prisão. Ele permitiu que o pastor presidente da igreja, Pedro, fosse preso e Tiago fosse morto, mas ele entrou com livramento na prisão e tirou Pedro de lá. Foco no foco. A Bíblia fala, e tudo que a Bíblia fala é muito mais do que... Um abraço à pastora também, pastora Luciana, né? Um beijo no coração dela. Está acompanhando em casa aí pela Smart TV. Um abraço aí, pessoal, está compartilhando. Obrigado pelo carinho, pelo amor de todos vocês. Vamos lá, irmãos, rapidamente, sem muita delonga. Quem puder pegar caneta, pegar papel, puder marcar o que eu vou falar aí. Achei algumas coisas que eu vou te falar, vai edificar muito a sua vida. Eu quero ser canal de bênção para você. Por favor, se você quiser, é claro. Principalmente os pastores. Compartilhando no grupo do Talmide. E assim, vou colocar no modo avião. Em nome de Jesus. Tá bom? Mandei aqui. Vamos lá. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, ou seja, Levi, diz assim: Jesus instruindo. É pesado, tá? A mensagem que eu vos trago hoje, tenho certeza que para muitas pessoas talvez vá de contra a maneira que ela ora, e a oração é o elo que nos une a Deus. A oração
é o caminho que nos leva até Deus. A oração é algo tão profundo que Jesus orou 3 horas para que o Pai o atendesse, para que o Pai o escutasse. Jesus disse: orai sem cessar. E um texto que eu tenho meditado nele desde o final do ano, Mateus capítulo 6, verso 5. E tu e eu, quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos, oh my God, pelos homens. Em verdade vos digo, esses aí já receberam o galardão. Um ponto para explicar. Como assim esses assim já receberam o galardão? Bom, eles queriam chamar a atenção dos homens e já conseguiram. Isso é os homens que eles, é tipo aquele obreiro, aquele pastor que faz para o bispo ver, que faz para o marido ver, faz para o noivo ver. Então Jesus disse: digo a esses que a recompensa que eles quiseram já conseguiram. Foi chamar a atenção dos homens, então foi isso que ele queria e isso ele alcançou. Aí o Senhor orienta mais. Mas tu, verso 6, Mateus 6, verso 6. Quando orares, entra no teu quarto ou no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai, que te vê em secreto, em oculto. E o Pai que te vê em oculto, esse te recompensará. Eu disse que eu ia falar aqui, talvez iria chocar algumas pessoas, porque Deus não deseja que, quando Ele fala em Timóteo, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, de que você não tenha de que te envergonhar. Peraí, se alguém foi aprovado no Enem, se alguém foi aprovado num teste para a Polícia Federal, num concurso público, se você é pastor, se você é obreiro, se você é pastora, se você é Agenor Duque, Deus vai te rejeitar se você não estiver preparado. Se você não se preparar com a palavra, se você não estiver preparado, a Bíblia diz que eu devo procurar-me como um obreiro aprovado. Então, se existe um obreiro aprovado, então quer dizer que existem pessoas que Deus rejeita ela e reprova ela. E um dos motivos é porque as pessoas têm perdido tempo com tanta bobagem, com tanta besteira. Deus, olha, eu vou dizer uma coisa que eu já contei, eu não gosto muito de falar de mim, mas desde o dia em que o Senhor me disse, eu senti do Espírito Santo que eu seria um pregador. Quando, olha, pela minha salvação, por tudo que é mais sagrado, quando eu estive numa igreja evangélica pela primeira vez, eu tinha 9 anos de idade. E eu vi o missionário Emanuel de Melo pregando. E eu vi outros pastores pregarem. Eu já sabia que era aquilo que Deus queria para a minha vida. Eu já contei isso 10 vezes. O meu tio tinha me dado um helicópterozinho de brinquedo. E eu tirei as pilhas. E eu passei um durex. E eu já comecei a falar: a paz do Senhor, meus irmãos. Então, eu entendi que as pessoas não iriam me ver. Eu tinha 9 anos de idade. As pessoas não iam me ver ali em pé, com todo respeito, como um amigo meu, que eu respeito muito, o Rinaldi, que é um dono de emissora de televisão, que é o presidente do Patati Patatá, que ele tinha esse sonho e Deus o exaltou. Eu sabia que eu não tinha um chamado para fazer o Patati Patatá. Então, quando Deus me colocasse naquele púlpito para pregar, eu não ia fazer show de mágica ou fazer palhaçada. Eu teria que ter argumento. Então, as pessoas iriam ali para ouvir algo. Então, eu comecei a mergulhar aqui. As pessoas, hoje,
Eu vou chegar já. Mas eu tenho visto homens hoje muito vazios da Bíblia. Muito fraco de Bíblia. Deus não está à procura de vasos de ouro. Deus não está à procura de vasos de prata. Deus está à procura de vasos submissos. O profeta disse: eu sou o barro. E tem muita gente que fala isso errado. Eu sou o barro e tu és o oleiro. Desculpa. Tem muita gente que fala errado. Eu sou o vaso. Eita, vaso! Ô, vaso! Peraí. Jeremias não fala que ele é o vaso. Diz que ele é o barro. Se você já viu a olaria... Vou pegar meu copo com água aqui. Enquanto você é barro, o oleiro aperta, o oleiro exalta, o oleiro abaixa, ele alarga, ele afrouxa, mas depois que vai para o forno, depois que vai para o forno e assa, não tem mais jeito. Deus não trabalha com araldite, com superbonde. Deus nos faz nova criatura. Ele não põe remendo novo em calça velha. Então não adianta você que essa conversa fiada, eu sou o vaso e ele é o oleiro. Não, se você quer que Deus te molde, Deus procura pessoas que sejam servas, para que ele possa moldar, submisso. Oh meu Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu não era nada quando ele me chamou. Eu não tinha nada para dar. Simplesmente eu ouvi do meu pastor: dê a sua vida a Jesus. Eu fico vendo hoje, com todo respeito aqui, não quero falar mal da vida de ninguém, pessoas usando hoje artimanhas, festas junina, Halloween, festas pagãs na igreja. É como eu falava com o pastor Kleber Zanetti. Na minha época não tinha nada. O que me fez ir para Jesus não foi um pastor vestindo roupa de bruxa. Não foi uma festa country na igreja. Uma festa fantasia. Ele só disse: você quer dar a sua vida para Jesus? Venha até ele, ele quer a sua vida. Eu ainda era um menino, eu disse: eu não tenho nada para te dar, Senhor. E ele disse: ele quer a sua vida. Eu disse: eu não tenho nada para te oferecer. Ele não quer pessoas preparadas. Ele não chama. Davi não estava preparado. Davi era um moço de aparência, cheio de sarda. O homem menos capacitado ali, pastores, no vale de Elá para enfrentar Golias era Davi. Mas Davi tinha um coração sincero. Ele cuidava daquele povo que Deus colocou nas suas mãos, que eram as ovelhas. E ele dava a vida por uma ovelha. E Deus olhou para aquele menino e falou: se ele falta se matar por uma ovelha, e ele arrancou a ovelha da boca do leão, matou o urso por um animal, o que ele não vai fazer pelo meu povo? E a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E quando ele se refere a Davi, ele diz: encontrei Davi, o meu servo. Opa, pera, vamos analisar o texto, o contexto. O salmista está dizendo: encontrei. E quem isso ele refere a Adonai? Encontrei Davi, o meu servo. Opa, se procurou porque estava, se encontrou porque estava à procura. Então, as circunstâncias da vida nos aprovam ou nos reprovam diante de Deus. E quando ele fala em Timóteo, ele diz que se eu não estiver preparado, um obreiro, eu sou um obreiro, você é um obreiro, você que se dispõe a servir, aonde quer que seja, você é um obreiro, estamos ao vivo. Então, não se preocupe se você está em apenas o que ele quer. Quando eu entreguei a minha vida para ele, eu falei: eu não sei nem falar, Jesus, eu nem sei a Bíblia, eu sou um menino, mas se o Senhor quer me usar, me use. E eu me entreguei para ele, foi um apelo. E eu dei a minha vida para ele. E eu sabia, eu sei que ele queria me usar. Então eu precisava me aprofundar aqui, na palavra. Eu sabia que um dia ele iria me usar. Mesmo as pessoas da minha igreja
me chamando de Pato Donald, não acreditando em mim, não tendo apoio de ninguém. Um dia o Senhor iria me levantar e as pessoas iriam até mim, não porque eu sou bonito ou porque eu sou modelo, e eu tinha que ter algum alimento para dar a elas. Deus não pode me usar. As pessoas não vêm até mim porque eu sei cantar rap ou porque eu sou um cantor. As pessoas vêm até mim ouvir a voz de Deus. Então eu tenho que conhecer a sua palavra. Eu tenho que ter intimidade com Ele. Eu preciso permitir que Ele me use nos dons. Aleluia. Você deve abrir mão da sua vida. Marque aí. Salmos 62. Terrilim, Salmos. Você deve abrir mão na sua vida, como eu ouvi a hora que o meu pastor fez o apelo, o Salmo 62. Abra aí, por favor, ou marque, mas se você puder, e você está aí, aleluia. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente em Deus. A sua alma é você, é o seu gênero, é o seu eu, é o seu ego. Eu não sei com o que você se satisfaz. A alma é sentimento, é emoção, é razão. Mas o salmista diz: a minha alma espera somente em Deus. Ele é a minha salvação, Ele é a minha rocha, Ele é a minha defesa. Eu não sei com o que você está tentando preencher a sua alma. Eu não sei com o que você está tentando se preencher. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que não soma na sua vida. Tem muita gente vendo. Não deixe os seus dias passarem perdidos em zero. Por exemplo, eu não vou falar. Você é contra você assistir uma série, um stand-up, sei lá o que for. Eu não estou aqui sendo um fanático, mas sabe, a vida não pode passar para você e um dia você tirar com a sua família, mas 2, ok, mas sua vida vai passando e você não pode permitir que sua vida fique no vão, só em Facebook, em Netflix. Talvez você sabe toda a série, The Crown, qualquer outra série, mas se você não sabe pelo menos 5 salmos de cor, você estava... O que você tenta preencher a sua alma? Vai começar agora o Big Brother. O que isso vai... Sua vida se resume no nada? Sua vida se resume só em coisas vãs? Você não agrega nada para a tua vida espiritual? Se você quer o poder, esse é o caminho. Anote a terceira. O caminho da unção. Eu vou levar você até lá. Marque aí. O caminho para que eu receba unção. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor subirão com asas como águia. Só que uma coisa que ninguém nunca te explicou, e a Torá diz isso. Você pode buscar o Terrilim, que é Salmos, no hebraico. E a palavra esperar no hebraico quer dizer senta e fica quieto. Esperar em Deus, cala a boca, desculpa da palavra, fica quieto, se cale e sente e espere. É meu, somente meu o trabalho, e o seu é confiar nele. Assim como às vezes você vai no médico e você talvez vai ali, chegar ali, ele só vai te dar um rabisco numa folha e vai demorar 3 horas, ter médico, não tem que esperar chegar. E você, porque precisa, tem que aguardar. Você que um dia precisou de um advogado e você teve que esperar, ou precisou de um juiz para assinar um alvará, você tem que esperar. Não adianta reclamar, você tem que esperar, você precisa. Eu sei, não adianta.
Ah, mas eu sou pastor, mas eu sou amigo do prefeito, eu sou não sei o que lá. Não, você vai ter que esperar. Não, mas não, você vai ter que esperar. Eu também. É calar a boca e esperar. É esperar. Sente calado. Deus não é cego. Ele consegue te ver. Enquanto você espera nele, a carne, enquanto você lança sobre ele os seus anseios, enquanto você espera nele, as suas forças são renovadas. Enquanto você espera nele, a sua carne é crucificada. Porque é uma luta diária entre a carne e o espírito. Então, quando você espera nele, quando você lança os seus anseios sobre ele, sua carne é mortificada. Quando você espera nele, quando o seu foco com ele, quando ele passa a ser a razão da sua vida. Aleluia. Quando eu lanço sobre ele os meus anseios, quando eu resolvo esperar nele, aleluia. Então as minhas emoções são preenchidas. Esse anseio do pecado, esse anseio do mundo, ele vai embora. Porque eu estou esperando nele. O Salmo 130, marca aí a terceira, marca aí. Salmo 130, verso 5. Aguardo ao Senhor, a minha alma, que é o centro da minha emoção, das minhas razões, ela aguarda. Sente e espere. Acalma. Tira essa ansiedade. Quem se precipita peca. Aguarda, eu espero na sua palavra. Verso 6. A minha alma anseia, ela espera pelo Senhor. Mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Você tem que aprender a esperar. A se calar e deixar Deus saciar os seus anseios. Porque Deus vai responder. Deus está observando. Deus, a sua alma, a minha alma é o meu intelecto, a minha vontade, o meu sentimento. E Deus sabe que nós somos inquietos. Que o homem no Garden Éden, o Jardim do Éden, o primeiro homem, Deus sabe, o próprio Senhor Jesus, lá no Getsemane, a minha alma está em profunda agonia, se for possível passa. Deus sabe que eu e você somos ansiosos, por isso que ele disse, se você quer unção, espera. Os apóstolos tiveram que esperar, Paulo teve que esperar 13 anos, Davi, José, todos esses homens tiveram que esperar. E tem muita gente passando o carro na frente dos bois. Mas quando você resolve esperar em Deus, fulano me injustiçou, fulano me pisou, mas quando eu olho para o Senhor e digo, eu sei que Ele está no controle da minha vida. Quando eu lanço sobre Ele os meus anseios, as minhas dificuldades, meu irmão, aí Ele começa a crucificar a tua carne. Olha, se você entender essa mensagem hoje, você vai chegar a um lugar muito profundo hoje. Vem comigo na revelação. Se puder marcar ou abrir a Bíblia, ainda nos Salmos, Salmo de Davi, no Salmo 25, verso 5. Guia-me na tua verdade. Por quê? Porque a nossa alma, ela se engana. Porque o coração do homem, o coração é enganoso, corrupto, mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero todo dia. Então, quando você espera em Deus, Deus começa a arrancar o que não presta. Veja, você que é uma moça solteira, quando o cara vem pro bote, ou uma pessoa quer namorar com você, ou uma pessoa está com anseio de fazer, vamos embora fechar, e às vezes é até um golpe, uma cilada, e não é à toa, talvez você está nessa live agora, nessa programação agora, e você fala, eu estou orando em Deus, eu estou esperando em Deus. Às vezes a pessoa fala, mas já, então isso não é amor. O amor tudo espera. Paulo diz, o amor tudo padece, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo padece, tudo espera. Se é de Deus, eu vou orar. Para que a ansiedade? Quem se precipita peca. E aí, a Bíblia nos fala ainda, coisa profunda, poderosa. Vamos adentrando para não ser enfadonho. Para que você desça esse nível profundo.
Para que você consiga atingir esse nível, você precisa buscá-lo na sua intimidade. Lembra que eu comecei, se você entrou no meio da pregação, sinto muito, eu comecei citando Mateus 6. Para quem não acompanhou, vou ter compaixão de você. E eu vou lá mostrar o que eu li no começo. Olha a volta que eu estou dando para te levar a um caminho profundo de comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Mateus 6 diz assim. Mateus. Quem acompanhou o início, bem. Quem entrou atrasado, já perdeu a primeira fatia, que é o principal, que é o início. Verso 5. Você, quando orar, não seja como hipócrita, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, nas ruas, na esquina. Para quê? Para serem vistos nos montes. Ah, Senhor! Pelos homens. Na verdade vos digo, esses que receberam a sua recompensa. Porque eles querem chamar a atenção dos homens. Isso aqui não é o livro segundo escreveu Agenor Duque, segundo escreveu Ellen White, segundo escreveu Benihim. Isso aqui é a Bíblia, Jesus falando. Isso aqui não foi o anjo Moron. Mas você, quando você for orar, verso 6, entra no teu quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Ora ao teu Pai que te ouve e que te vê em secreto, e Ele vai te recompensar. Agora voltando lá para Isaías 33:2, louvai ao Senhor com a harpa, cantai com saltério de 10 cordas. Não entendi. Quando eu estou no culto, pode ter um pastor, quem quer que esteja. Você precisa na sua casa, até porque, desculpa da minha palavra, se o seu relacionamento com Deus só se resume dentro da igreja, desculpa, o seu relacionamento é muito fraco. Não entendi, eu vou descer o nível. Se você só consegue dizer para sua mulher que você a ama quando você está tendo um ato conjugal com ela, desculpa, esse relacionamento é muito fraco. Você precisa criar um ambiente. Você precisa preparar o lugar. Você precisa fechar, não sei, mas a minha casa, minhas famílias, sei lá, de madrugada, criar um ambiente de adoração, ouvir hinos. Não esses hinos de pará, pá, pá, pá. Deus não vai falar com você. Eu não estou falando hoje de um nível raso. Estou falando de mergulhar profundo. Crie um ambiente. A Bíblia diz que nos céus os anjos dizem Kadosh, Kadosh. Se você não sabe, os salmos são o Tehillim, são os cânticos do povo de Israel. Para tudo se canta, se adora. Até mesmo quando voltavam com Esdras. Você deve adorar a Deus. Colocar, sei lá, um fundo de oração, como a bispa faz quando ora com vocês aqui. Criar um ambiente. Você não pode chegar seco, fazer aquela oração do miojo, 3 minutos. Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Dá força para comer toda essa comida aqui, amém. Glória a Deus, amém. Você precisa criar um ambiente. Você precisa adorar a Deus, criar. E quando você entra nessa profundidade, então você começa a orar, você começa a se envolver, você começa a criar não sei se você consegue me entender, desde que tem seu nível, talvez você seja um pouco chucro de Bíblia. Sabe quando o camarada quer surpreender a esposa? Quando aniversário de casamento, ou a moça quer, né? E aí quer preparar um clima, já abre a porta. Alguém está me entendendo? Já tem pétalas de rosas. Ela já coloca uma roupa e tal. Para o cara já ficar... Alguém está me entendendo o que eu estou falando? Já põe uma roupa. Agora, tire essa impureza da sua mente. Não que isso seja errado entre um casal, de forma alguma. Mas você precisa criar um ambiente aí na sua casa. Olha, você que já assistiu um culto meu, que vai nos meus cultos, você deve perceber que quando eu fecho os meus olhos ali, o pastor Giovanni começa a louvar,
Deus me livre e guarde, se o prédio cair, se alguma coisa acontecer, eu me entrego, irmão. Eu me lanço ao Senhor. Eu me entrego para Ele com toda a minha força. Eu fecho os meus olhos, eu estou pouco aí, se os meus pastores, se a minha mulher, se fulano, se Beltrano está com os olhos assim arregalados que nem os Simpsons. Mas eu me entrego ao Senhor. Eu me lanço aos seus pés. Eu me derramo na sua presença. Eu me entrego totalmente a Ele com toda a minha força, com toda a minha fé, com toda a minha alma. Então, veja, há uma situação que algumas pessoas às vezes não entendem ainda. Quando a Bíblia fala, desculpe, agora você deve marcar essa quarta, que é muito forte. Ainda nos Salmos, no capítulo 42, esse salmo é muito profundo. Se você estiver entendendo isso até agora, e você quer criar esse ambiente, você quer criar um clima, um nível maior, olha que forte que Deus me deu hoje. Salmos 47, né? Diz assim. Não, Salmo 42, desculpa. Verso... Olha só que forte, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas vagam, têm passado sobre mim. Observe bem o 8. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite uma canção estará comigo, o Deus da minha vida, a minha rocha. Observe bem o que eu vou dizer para você. Oh, glória, 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 glória. Você sabe que quando a Bíblia está falando de abismo aqui, a Bíblia está falando sobre, se você ler o contexto, diz, a alma que anseia por servir a Deus. Está aqui, ó. Aqui, ó. A alma que anseia servir a Deus. Não é um texto sem contexto para arrumar um pretexto. Aqui esse salmo não fala de tribulação, de problema. Então esse abismo é como um redemoinho. Vou falar uma coisa, se você é espiritual, talvez você entenda. Ele disse, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que eu saiba, as chaves servem para abrir portas. E existem portas que se abrem na hora da oração. Existem portais. O salmista fala sobre isso. Quando ele diz um abismo me toma e me leva, recebe essa palavra, a quarta. O que o Senhor quer dizer, se a sua alma está ansiosa por Ele, se você o deseja, veja se você entende. Naquele momento de entrega, no seu quarto ou na igreja, é como se Ele te pegasse num redemoinho. Imagina um redemoinho de uma onda. E Ele te tomasse e te levasse para um outro nível, para um outro ambiente. Está escrito aqui. O contexto é isso. A minha alma está ansiosa. E um vento em cima do outro. E é nesse momento em que Deus cria aquele momento, aquele ambiente. Oh, glória, estou sentindo a presença de Deus. A produção de água começará sendo levando você para um... Claro, não estou falando para você ouvir um rock and roll da pesada, um Metallica. Eu estou dizendo para você que está ali ouvindo um louvor, uma adoração, se entregando, se derramando. Você pode esperar que a unção virá sobre você. Uma unção fresca, uma unção profunda. Você vai fechar os seus olhos e você vai começar a adorar. E de repente é como se você, como acontece comigo, às vezes eu estou no altar e de repente é como se eu não tivesse. E quando eu olho no relógio, são 11 da manhã e eu falo, meu Deus, porque quando você está na presença de Deus não existe relógio. Ele te leva a um nível, como tem pessoas que às vezes eu demoro 4, 5 horas no culto, a pessoa fala, como é que você aguenta? E por contrapartida eu encontro pessoas que me dizem, meu Deus, o culto já acabou, eu nem percebi. Porque quando a pessoa, não sei se você tem esse nível de espiritualidade para entender isso.
O culto de Jesus demorou 3 dias. A Bíblia diz que Paulo começou a pregar de manhã e já era noite. E Eutico caiu da janela e Paulo ainda continuou o sermão. É como se Deus se tomasse daquele momento que você começa a orar no seu quarto, no silêncio, sussurrando, como um filho. E de repente, como aquela canção diz, não te detenhas, se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Deixa Deus tocar, deixa Ele te tomar. Sabe, quando eu estou na presença de Deus, eu esqueço dos problemas, eu esqueço de tudo. As lágrimas começam, eu crio um ambiente, você precisa criar. Eu me lembro que uma vez, a gente foi orar, foi lá no estado do Rio de Janeiro, o Bispo Leno era vivo. E a gente foi orar no monte, e de repente, ficou eu, o Bispo Leno, umas 3 pessoas. O irmão deixou a gente com o carro, e aí o irmão pegou o carro e sumiu. E desapareceu. E ninguém sabia, não falou nada para ninguém. Ele foi embora. Eu falei, puxa vida, onde é que ele vai fazer voltar aqui agora? Uma quebrada no Rio de Janeiro. A princípio eu fiquei com medo. E ele voltou depois de 2 horas. Ele falou que o pneu furou, ele foi lá consertar o pneu. Eu fiquei com muito medo. Eu falei, meu Deus. E naquele momento eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo. Será que você só consegue pensar nas coisas da terra? Será que você não entende que haverá um momento na sua vida que você não vai ter ninguém, somente a mim? Você acha que foi à toa que eu permiti aquele pneu furar? Eu te trouxe aqui para esse monte, não foi para você fazer um acampamento, um camping. Eu te trouxe aqui para um particular, eu quero ter uma intimidade com você. Você está disperso com coisas alheias. Não perca tempo, a vida é tão rápida. Que onde tinha 20, hoje já tem 30. Quem tinha 30 já tem 40. Quem tem 40 corre por 50. A vida está passando. A modelo de ontem é a velhinha de hoje. A vida está passando. Os cabelos brancos. E você está tão disperso, tão desapercebido com tanta coisa. Você não consegue se focar em Deus. Eu não sei se eu falo, eu fico vendo pessoas que ficam... Nós somos chamados hoje a geração de cabeça baixa. As pessoas ficam 5 horas, 10 horas. Quanto tempo você passa em oração com Deus? Como diz o Dr. Mike Murdock, se você não gasta tempo na oração, você ainda não aprendeu a construir um relacionamento com Deus. Eu vou repetir, porque a minha voz é muito rouca. O Dr. Mike Murdock diz uma coisa, se você não aprendeu ainda a estar com o Senhor na oração, a criar no seu quarto. Eu sei que falo com jovens agora, falo com mulheres que o esposo é ímpio, mas talvez sua casa tenha uma laje, ou na madrugada, você precisa criar no seu quarto de oração. Como tem aquele filme maravilhoso, Quarto de Guerra, você precisa ter um teu momento. E esse momento, com todo respeito, você que é casado, não é você e a sua mulher. Eu sei que muita gente fala isso, mas às vezes a mulher está num nível, o marido está no outro. Eu sei que é muito bom orar com a esposa, eu amo orar com a esposa, mas é a sua vida espiritual, a salvação é individual. Você precisa criar o seu ambiente, o seu momento, você e o Senhor. Você precisa entender que o Senhor, Ele quer que você saia desse nível raso, dessa água na canela, dessa oração aí, parece água de salsicha. Desculpa falar assim, mas é o que eu tenho visto. Umas pessoas que perdem o dia, pessoas que chegam a dizer para mim, você viu aquela série que saiu agora, acho que é o Gambito da Rainha? Uma série de xadrez e tal. Eu vi essa noite inteira, porque acordado e assisti toda. E me dá uma vontade de perguntar para esse pastor, para essa pessoa. Por exemplo, nós já lemos todo o livro de Gênesis esse ano.
Nós já lemos todo o Gênesis. Você já leu todo o Gênesis? Desde Yom Kippur até aqui, já leu todo o Gênesis? Ainda não? Já leu a Bíblia inteira? Não? Nunca leu a Bíblia toda? E as novelas da Record e da Globo? Mas o que isso soma? Zero na sua vida. Sabe quem pegou Covid? Sabe quem morreu? Sabe não sei o quê? Sabe da fofoca nova? Perde tempo com muita coisa boa. Boba, desculpa. Ainda continuando, se você tem sede, anota aí, por gentileza. Agora eu vou aumentar ainda mais a intensidade. Oh, aleluia. Aleluia. A Bíblia nos fala no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, no verso 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vós, e vos converteres, e e repousardes, estaria a vossa salvação no sossego, uau, e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Essa inquietação, sabe? Deus precisa ter um momento. Eu tenho até medo de falar isso. As pessoas às vezes, como eu falava com o pastor Kleber Zanetti, o simples é tão puro, é tão verdadeiro. A igreja, quando eu aceitei Jesus, não tinha baixo, contrabaixo, não tinha um piano velho lá e acabou. Nada contra. Hoje em dia é uma parafernália, igreja que você vai, que você não sabe se está no mundo, se está na igreja. Você estava vendo um pastor aí, o cabelo dele num traçado meio assim. Antigamente, pelo menos pela roupa, você via ali, tá um crente. As pessoas andam ansiosas, como o povo que estava lá. Se você não tem paciência, se você é uma pessoa inquieta, você está a um passo de virar um idólatra. Se você não sabe esperar em Deus, esperar com paciência, o povo ficou inquieto. Moshe Rabbeinu subiu no Sinai 39 dias. No 40º dia que ia descer, o povo inquieto, não sabe esperar, fez bezerro de ouro. Você talvez está a ponto de cair por essa ansiedade, por essa inquietação. Deus falou aqui na sua palavra, Isaías 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, em Santo de Israel, em vós vos converteres, em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego, na confiança, estaria a vossa força, mas você não quer, é uma inquietação. Eu não tenho namorado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Isso, você viu? É muito ansioso. Vê que, acho que você não tem estrutura para ouvir isso, não, deixa para lá. Você vê que Elias, quando Deus opera, Deus só opera naquele cujo propósito é firme. Você talvez é uma pessoa muito dispersa, sabe? Existem 1000 coisas boas acontecendo à sua volta. Por exemplo, eu estou fazendo essa live aqui, pessoas, amém, apóstolo, estou chorando, estou sentindo a presença de Deus, fala mesmo, Jeová. Aí tem 1000 pessoas boas, e nós temos mais facilidade de aderir, ou de chupar, ou de atrair e nos apegar àquilo que a gente não gosta, ou de uma coisa inconveniente, do que abraçar as coisas boas que Deus coloca diante de nós. Por exemplo, tem 1000 pessoas que te amam, aí vem um engraçadinho, um filho das trevas, fala uma bobagem, você fica mais... Você perde o foco, perde a atenção, porque uma pessoa falou uma besteira, não ligue para ela. Veja, a mulher, Sulamita, quando ela vai buscar o seu milagre, ela diz ao moço, o seu filho está morto. Ela fala, aparelha o jumento. O marido, mas está tudo bem, está tudo bem. Não saldes ninguém pelo caminho. Você precisa ter foco, pastor.
Ei, bispo, mas falaram. Você precisa estar focado. Você não pode estar disperso. Você não pode deixar abater pela tempestade. Se Jesus entrou na sua vida e falou que a gente vai atravessar, a gente vai atravessar. Aí começou um vento, começou uma tempestade. Senhor, Senhor, não te importa que venhamos perecer? Jesus acalmou o vento da tempestade e chamou. Por que vocês são tão incrédulos? E eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Uma dificuldade, uma indigestão, um fala-fala, já tira você do foco. Jesus disse, quando vocês forem, não leve sandália, não leve alparca. Se encontrar alguém pelo caminho, somente saudai, dai a paz e vai firme. Você precisa dar foco, mas você conta a sua vida para todo mundo. Veja, ela não fala nada até chegar Elias. Quando chega até Geazi, e aí, como é que está a mulher? Desculpa, perguntou a mulher, como é que está o menino? Como é que está o marido? Está tudo bem. Em Elias ela falou. Você precisa ter o seu momento de intimidade com Deus. Você precisa entender que essa inquietação não está te levando para perto, mas para longe. Lembrando, a inquietação fez o povo levantar o bezerro. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, você precisa estar dentro do propósito, dentro do foco. Olha que forte aqui, ó. Marque a quinta, acaba na sétima. E vou soltar duas bombas fortes. Isaías 66, 10. Isaías 46, eu falei 66, foi? 46, 4, 6, 10. 40. O que anuncio o fim, desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda nem se sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Para que Deus execute os propósitos dele na sua vida, você precisa estar firme, como era Caleb Benefoné. Caleb falou para Yoshua Ben-Nun, Josué filho de Nun, quando o Senhor me chamou eu tinha 40 anos, e 40 anos se passou, tal era a minha força. Quando Deus me chamou, qual é agora? Alguns pastores, alguns obreiros me acompanham agora, e alguns deles começaram comigo, e eles sabem que tal era a minha disposição, a minha força, quando eu comecei, tal é agora. Mesmo sendo traído, mesmo sendo decepcionado, claro que eu não tenho mais a minha voz um pouco mais forte como antes, mas tal era a minha força para ir como agora. O tempo não pode mudar você, querido. Você perdeu o foco. Por isso que Apocalipse diz, lembra, pois, tem que lembrar. Quem que fez você cair? Um pastor? Foi um mau testemunho? Mas você se deixou seduzir por isso? Você perdeu o foco. Só um foco aqui, um parênteses. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele nunca afundou. Quando ele olhou para o vento, para a tempestade, ele afundou. Talvez você está afundando dentro da igreja. Continua olhando para Jesus. Aí ele fala, lembra depois de onde você caiu. E volta à prática das primeiras obras. Volta, tem que voltar. Volta às práticas das primeiras obras. Você precisa aprender que esse texto é muito profundo, mais que você e eu possamos entender. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha que profundo ainda. Salmo 62, vamos lá. Acompanha comigo, vem. Vem com essa sede, vem com vontade, vamos lá. Salmo 62, verso 1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Eu não sei onde você está tentando preencher. Minha pastora não falou oi. A minha amiguinha hoje, eu não tive nenhuma curtidinha no Face. Eu não tive nenhuma curtida no Instagram hoje. E é isso que satisfaz você? É isso que mexe com o seu ego? Eu postei um vídeo e ninguém viu. É isso que te satisfaz? É fácil, tem gente que compra essas coisas aí. É isso que te alegra? É isso que te deixa tão empolgado? É isso que mexe com o seu brilho? Mas o que isso produz à sua salvação? Nada. Nada. Ele é a minha salvação, Ele é a minha rocha. Ele é a minha defesa. Não serei abalado. Ele sacia a minha alma. Oh Deus, eu te amo, Senhor. Quando você resolve esperar em Deus, você não fala besteira. Então o diabo não tem do que te acusar. Jesus
lá no Monte Talantal, no Monte da Tentação, Jesus não venceu o diabo dizendo: tá amarrado, pisa na cabeça do diabo. Ele venceu o diabo porque ele estava cheio da palavra, o verbo que se fez carne. Ele não ficou discutindo. Ele venceu com a palavra. Não subestima o diabo, porque ele derrubou Adão e Havá, Adão, Alixon, Havá, o casal que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Não subestime. Eu não estou aqui dizendo que ele é alguma coisa, mas não subestime alguém que confundiu o homem que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Não confunda, não subestime o adversário que derrubou a terça parte dos anjos, pastor. Não fica subestimando porque você bota o demônio de joelho, que no grande dia muitos vão dizer: mas Senhor, eu expeli demônios, eu curei enfermo. Ele vai dizer: eu não te conheço. Quando você entra no lugar secreto, quando você tem uma vida de oração, uma vida de comunhão, o diabo foge de você. Eclesiastes diz: Deus está no céu e você está na terra. Então, uma boca, 2 ouvidos, sejam poucas as suas palavras. Aprenda a esperar em Deus, aprenda a confiar nele. Aí você, quando espera, você está no teu lugar secreto, você se dobra diante dele, não como os tolos, como eu li lá em Mateus 6. Ah, Senhor, com todo respeito, eu vou no monte lá, e aí o cara fica lá: ah, Senhor! Ele quer que todo mundo veja, porque o Mateus diz: teu pai te vem em secreto. No secreto. Tabernáculo, o átrio, o altar, a mesa, a pia. E aonde é que Deus se revelava? No lugar secreto. A fagulha. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Jesus disse: aqueles que querem se apresentar para o homem, espera no Senhor. Significa ficar quieto até que Deus venha e te visite, venha vivificar a tua oração. Você irá nascer quando o Espírito Santo vir sobre você. Quando o Espírito Santo vir no silêncio da madrugada, no silêncio da noite, e ele te visitar, e ele te tocar. Quando você, eu não estou aqui querendo falar de mim, mas quando você, eu já falei isso umas 10 vezes, só mais uma. Quem já leu, já viu a história, o livro, a biografia da Kathryn Kuhlman. Há uma história que ela estava em Los Angeles, na Califórnia. Não sei dizer exatamente se foi em Los Angeles, mas acho que foi em Los Angeles. E ela estava pregando, e ela estava com os olhos fechados, estava entregue, criando o seu ambiente. E você que é um pastor, um bispo, um obreiro, uma coisa que eu aprendi com o pastor Benihim, ele disse: ninguém pode criar um ambiente que você vai pregar. Ninguém. Pode botar, cantar aí quem quiser, mas quando você subir no púlpito, você tem que criar o seu ambiente. Você não pode deixar o ministro do louvor, vai lá, ele pode abrir, ele pode cantar 10, 15, mas quando você entrar, você, o seu marido, o seu filho, a sua mãe, não pode criar o seu ambiente, o seu quarto de oração, o seu quarto secreto. Você precisa ter o seu momento com Deus. E olha que forte que está escrito aqui, pela boca do profeta Zacarias. Olha que forte, marca essa, você tem que marcar a sexta, vai, para acabar. Zacarias 2:13. Cala-te. Cala-te. A palavra no hebraico, esperar em Deus, quer dizer, senta e fica calado. Olha Zacarias 2:13. Cala-te, toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou a sua santa morada. Então, quando o Espírito Santo vem, você que um dia foi batizado no Espírito Santo, você que um dia sentiu lá na igreja, quando o pastor ou eu falei: faça silêncio, faça silêncio, faça silêncio, e as lágrimas começam a cair. Você se entrega. E ali uma unção de milagres. A
unção de glória, uma unção de poder, uma paz que excede todo entendimento, esse silêncio, essa comunhão. Quando eu estou no altar, ou quando eu estou no meu quarto de oração, para mim é o lugar mais feliz do mundo. Eu falo às vezes com a bispa, com o Giovanni, com meus amigos de altar. Quando eu estou na presença de Deus, para mim, se Jesus me levasse aquela hora, para mim seria o momento mais feliz da minha vida. Estar na presença de Deus, num lugar santo, em comunhão. Aleluia. Eu fico vendo hoje, eu falava com o pastor Kleber, eu fico vendo hoje, falar com a pastora Luciana, alguns coachings que usam técnicas psicológicas, né? Filosóficas, bacana. Mas eu fico pensando, com todo respeito, primeiro que de uma boca não pode sair dois tipos. Agora eu fico pensando, aí eles falam, eu, ou fala muito dele, ou você pode, você é o cara, você vai dar a volta, você. Eu fico pensando, se um camarada tiver em um momento de morte, perdeu um filho, perdeu um ente querido, perdeu uma mãe, ou está por uma fase de divorciar, o que essa palavra vai mudar? Onde está Jesus? Eu não vim para Jesus por um esquema coaching, eu não vim para Jesus por uma técnica, eu vim para Jesus por um apelo. Toda pregação sem Jesus é vã. Você pode chamar de aula, de consultoria, de mentoria, eu aceito. Mas o evangelho que me salvou, e se você é um cristão de 10 anos para cá, o evangelho que te alcançou não foi esse da mentoria, não foi esse, foi o evangelho simples, do banco de pau, mas dê a sua vida para Jesus. E essa entrega foi tão sincera que preencheu todo o vazio. E com mesmo cheio de problemas, te fez sentir a pessoas mais felizes do mundo. Eu fui salvo, o meu pastor disse, entregue para Jesus. E sabe qual foi a mensagem que meu pastor pregou? Eu nem sabia. Eu quero chamar você que quer morrer. Mas eu estava tão embriagado do Espírito, estava tão cheio. Você vai rir. Que eu fui. Eu falei, tá bom, eu vou morrer. Eu ia perder o prazer nesse mundo. Mas Jesus, o pastor estava chamando quem queria morrer para o mundo. Mas eu estava tão cheio da graça que ele falou, que você quer morrer, venha. Eu era jovem, eu fui. Eu falei, Senhor, então me leva. Acho que Deus vai fazer oração para Deus matar nós. Eu era novo na igreja, era criança. Não, e ele estava chamando quem queria morrer para o mundo. E servir a Deus, fazer parte da mocidade, fazer parte da obra. Mas eu falei, tudo bem, você quer para matar? Porque eu não tinha mais prazer nesse mundo. Porque o Espírito Santo se apoderou de mim. E a pregação foi essa, simples, você quer morrer. Morrer para o mundo, não tenho mais parte desse mundo. Eu estou nele. Então, hoje em dia as mensagens são essas. Você pode, você é o cara, você. Mas toda pregação sem Jesus é vã. A unção vem quando você espera no Senhor. Tudo sobre Jesus. Minha vida espiritual não pode estar limitada só no domingo quando eu for à igreja. Eu preciso ter. Eu falava há pouco com o pastor Giovanni uma coisa. Só mais duas coisas aqui. Já estou na sexta para acabar. Eu falava há pouco com o pastor Giovanni uma coisa muito linda, a qual o Senhor fala no Salmo 95, que a adoração traz Deus até nós. Você precisa, porque se a Bíblia fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. E os falsos são aqueles que só adoram quando as coisas vão bem. Não, todo dia você deve cantar um hino ou ler um salmo. Você precisa criar, pastor, bispo, irmão. Você precisa criar o seu momento de intimidade. E quando você tem esse momento, quando você o adora, lembrando, carne é sentimento, emoção, razão, ira, é minha alma, é o meu eu. Quando eu estou cheio do Espírito, a alma não tem lugar para a alma, não tem lugar para ódio. Por isso que você não consegue perdoar. Porque quando você está cheio, eu posso às vezes estar com raiva com um pastor, chateado com a pessoa. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando ele se apodera de mim, a minha carne não tem. Eu já olho para aquela pessoa que eu não tenho mais nada.
Aí quando você está cheio do Espírito Santo, aquela pessoa que você não consegue perdoar, você consegue. Você se enche do Espírito Santo de tal maneira que a sua vontade fica vã. E de que você que sobe no púlpito, como eu que subi no púlpito, fala assim, olha, vou fazer o culto de 1h10, 1h15, vou acabar. Quando você vê o culto, demorou 3, 4 horas, a pessoa fala, meu Deus, a minha mulher mesmo fala, como é que você aguentou? Eu falo, não estava ali pela carne, estava pelo Espírito. E pelo Espírito, a minha carne não prevalece. A minha alma está cheia da presença de Deus. Quando você o adora, quando você se submete ao reino, a carne não tem força. Quando você se prostra de joelho diante da sua presença, reconhecendo que a sua vida é tão insignificante, que Ele te amou sem eu e sem você merecer. Quando você se cala, olha que forte o Salmo 46, 10. Aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou o Senhor, seu Deus, e serei exaltado sobre todas as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Há um processo que muita gente não quer pagar. O que busca, Mateus 7,7, encontra. As pessoas querem receber o batismo com o Espírito Santo, querem receber a unção. Lembra quando eu comecei falando? Tem que ter um preparo. Tem que ter um silêncio. Tem que ter um momento de você falar, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. E esperar. Como eu falei no começo, vou falar a 7ª agora. Assim como às vezes você está no médico e ele está lá com a pessoa lá dentro e você está cansado e você fala, eu vou ter que esperar. Assim como às vezes você precisa que um juiz despache algo, um advogado, você tem que esperar. Você precisa de um ortopedista, ele está vindo de outra cidade, o pé está quebrado, eu vou ter que esperar. Você vai orar a ele e você vai dizer, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que tu fales comigo, Senhor. E você se cala. Deixa um fundo tocando. E você vai saber que é Ele. Ele vai te mostrar os erros. Ele vai te pedir algo. E você vai passar a ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo. Você precisa ouvir a voz de Deus. E você não vai ouvir isso ouvindo samba no carro, heavy metal, não sei, ritmo, punk, funk. Não sei o que está na onda hoje, na moda, mas eu fico vendo pessoas que eu não entendo. Deus é santo. Ele habita entre os querubins e os serafins. E depois que você o adora, em que você cria aquele ambiente. Olha, eu não sei. Esses dias aí eu fui fazer o culto sexta-feira. Eu comecei a adorar. E também quando eu estava lá com o bispo Elton Bass, ali em Minas. Estava um calor muito violento. E eu não quis nem saber que o som estava muito bom. Foi uma sexta, 2 atrás. Eu comecei a orar no Brás. E uma quinta que eu estava lá. Eu comecei a orar e eu fechei os olhos. Eu não olhei para o tempo, porque o som estava horrível. E eu me entreguei. E depois o Senhor disse, faça silêncio. Quem estava lá em BH viu. Quem estava no Brás viu. Caroços sumiram. Câncer. E eu pude ouvir a voz do Senhor. Pude sentir Ele me tocar. Estou sentindo que pessoas vão alcançar um nível mais profundo. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Você precisa ir além. Mas isso requer uma entrega, uma busca, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Você precisa querer esse nível. Talvez você se acostumou, tá? Como fala com o pastor Adilson. Um beijo para ele lá da Baixada. Você se acostumou a ir na praia, como os irmãos, com todo respeito. A Deus é amor. E eles molham a canela. Todo respeito. Mas não é com você que eu estou falando. É como Jeremias, Ezequiel, quando tem a visão. Você quer mergulhar. Quer se encher. Quer chegar a um nível profundo. E depois de você estar ali de joelhos, ou na presença dele por 1 hora. Oh, meu irmão. Recebe a última, vai. Quando você sai do quarto. Por exemplo, eu não gosto. Domingo de manhã, quarta à noite,
sexta-noite. A minha mulher me conhece, o Reginaldo me conhece. Quem trabalha comigo me conhece. Eu já levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço, depois que eu oro, eu já ligo a minha televisão. E na minha televisão tem YouTube. Eu já ligo no Cid Moreira, já começo a ouvir salmos. E no meu carro começo a ouvir hinos. E eu vou daqui da minha casa até a igreja calado. Eu não gosto de conversar com ninguém. Eu gosto de falar com Deus. Eu não consigo entender como pessoas vão para a igreja. Para mim, estar na presença de Deus, como diz aquela canção da Elaine Martins, guarda os teus pés. Para mim, aquilo é um lugar sagrado, um lugar santo. Quando eu vou para a oração, para meu quarto de oração, é eu e Deus. Eu preciso estar desconectado do mundo. Por isso que é bom você colocar um hino, um fundo de oração. Nós vamos orar aqui agora. E depois de 1 hora, as pessoas vêm até você e falam: meu Deus, você acabou de orar, né? Nossa, você estava no óleo hoje. Olha, você falou com a paz. Eu vim com tanta raiva para brigar. Mas você falou com a paz. O que aconteceu com Moisés, quando ele desceu do Monte Sinai? As pessoas disseram: coloca um rosto, um pano no teu rosto. Ninguém suporta olhar para a tua face. Lá em cima, no silêncio. E você vai orar comigo agora. E você vai pedir: eu quero chegar a esse nível. Eu quero ter intimidade contigo, Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim como olharam para Eliseu e diziam: vejo que esse que passa por nós, não é pela gravata, não é pelo tamanho da Bíblia, que é maior que a minha. Esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Eu quero que você venha exalar o bom perfume de Cristo, que a tua vida possa testemunhar o Deus que você crê. É como eu falei esses dias atrás, um amigo meu, ele me ligou chorando, ele é de Minas Gerais, ele falou: o técnico não quer mais que eu pregue na hora lá, que tem o pessoal do futebol. Eu estava dando uma palavra todo dia e não quer mais. Eu disse: quem falou para você que para você pregar você precisa estar com o microfone? Precisa cantar. A maior pregação, dizia Dr. Billy Graham, é aquela que a gente prega de boca fechada, com o nosso testemunho, com o nosso caráter. São essas pessoas. Eu não vou ganhar minha mulher, meus filhos, meus pastores pregando. A sua família você vai ganhar através do seu testemunho. Você não deve perder o foco porque alguém te traiu, porque alguém... Você tem que estar convicto que alguém te chamou. Suas palavras serão diferentes. E quando você está cheio do Espírito Santo, guarde essa 7ª, ainda estou na 7ª. Um homem cheio do Espírito Santo, ele consegue perdoar. E o primeiro passo para você reconhecer o perdão é você reconhecer que você tem ódio, que você tem inveja dessa pessoa. Ouça, você precisa chegar para o Senhor. Não é para mim não estou te acusando não. Quem já fez curso no Exército, ou para a Polícia Militar, ou quem serviu o quartel, ou fez pelo menos um curso de enfermaria, quando você vai até Eu fiz curso de capelania lá nos Estados Unidos. E quando você vai fazer um auxílio para um atentado, ou para pessoas se sofrerem um atentado terrorista, ou uma situação caótica, um desmoronamento, a fazer uma massagem cardíaca. Quando o médico chega, as pessoas que eles... no meu caso foi um desmoronamento. As pessoas em que você mais deve dar atenção, correr, não são aquelas... Oh, me pega aqui, meu! Oh! Essa aí dá para aguentar um pouquinho ainda. Mas aquele que já está assim... Não tá nem falando mais. Tá sussurrando. Ou tá calado já. Não tem mais força para gritar. Essa aqui é a primeira atendida. Aprenda a estar. Como Jesus disse em Mateus 6. Não fica gritando. Não, você não possa clamar. Eu sei que tem hora. Você sabe. Não se faça de louco. Eu estou pregando para pessoas espirituais. Se você não é uma pessoa espiritual, essa mensagem talvez não é para você. Eu estou falando para alguém que hoje deseja ter uma intimidade maior.
que deseja começar um novo ano, tendo uma vida nova. E para isso você precisa ter uma entrega. Você precisa colocar prioridades. Assim como chega a hora que você tem que ir no banheiro. Não, depois você vai. Não, eu vou fazer agora, eu vou fazer nas calças. Como tem eu, que tem hora, depois eu como, mas chega uma hora e falo, ó, eu vou parar para comer, porque senão eu vou desmaiar, eu tô fraco. Sua vida tem que ter tempo. Você não pode mais fazer essa oração fracassada, deitado de joelho em cima da cama. Isso é um nojo. Isso é uma falta de respeito. Acho que o diabo dá gargalhada de você. Porque se tem uma coisa que eu já vi na minha vida, já fiz muito trabalho em prisão, que crente faz na prisão é orar. E se entrega e chora. E você pode orar e fazer essa oração de miojo. Pelo amor de Deus. Tem a minha avó, quando não era crente, a mãe do meu pai, desculpa da palavra, ela passava 1 hora com um negócio na mão, acho que é terço. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Vamos finalizar, vai, foca no foco. Agora, você vai passar a amar as pessoas que te odeiam. Você vai ter facilidade, porque você está cheio do Espírito Santo para você perdoar. Porque você está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aí, o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 7, capítulo 4, verso 7. A paz que excede todo o entendimento. Você precisa entender. Olha um segredo. Talvez você fale assim, pastor, você falou mentira, sua ideia é furada. Bom, se você não conhece Bíblia, eu não tenho culpa. Veja, Elias era um profeta. E ele queria que Deus falasse com ele. E Elias teve discernimento. E a Bíblia fala lá em 1 Reis, para encerrar e a gente orar agora, não tem mais o que falar. Olha, se prepara que eu vou orar, tá? Gonça. Espero que essa palavra tenha identificado, mas recebe a última. 1 Reis 19. Fala assim. Ali entrou numa caverna, 19, verso 10, por favor. E disse, tenho sido zeloso pelo Senhor. Aqui quando ele comeu o pão e bebeu da água, foi até Horebe, caminhou 40 dias. E começou a reclamar, eu tenho sido fiel, temente, zeloso. Os filhos de Israel deixaram os teus conceitos, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. E o Senhor disse, sai para fora. Vem aqui. Sai desse buraco que você mesmo entrou. E quando Deus os chamou, verso 11, passava uma grande e forte vento. Um forte vento que fendia os montes. Mas o Senhor não estava naquele vento. E depois do vento, um terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo, observe bem, verso 12. Uma voz mansa, suave. Aí Elias saiu para fora. Cobriu a capa. Sabia que era Kadosh Baruch Hu, que era a presença de Deus. Com medo cobriu o rosto. Saiu para fora e pôs-se a entrada e veio. E a voz falou, o que você está fazendo aí, rapaz? Esse o que você está fazendo aí é a mesma pergunta que Deus faz, que eu já vi tanto pastor falar bobagem, tanto pastor falar nhaca, quando fala que Deus não conseguiu ver Adão, porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Leia o hebraico no original, leia a Torá. Quando Deus fala para ele, o que você está fazendo aí, Adão? Deus está perguntando para ele, que nível que você chegou, rapaz? Olha o nível que você está. Onde você está com a cabeça, rapaz? Aonde você está?
Onde você foi parar? A mesma coisa acontece. A mesma coisa vai acontecer com Caim. Cadê teu irmão Abel? Cadê o seu irmão Abel? Não sei. Deus sabia onde estava Abel. Deus falou onde estava com a cabeça, rapaz. Um beijo pro meu amigo lá de Cataguás, Alexandre Ferreira, da Rádio Melodia. Aqui o Senhor falou, volta pelo teu caminho. E aqui eu finalizo. Existem 3 desertos. Existe o deserto que Deus te leva. Existe aquele que o diabo te leva. E existe aquele que você vai pelo seu próprio impulso. Tem gente que é inquieta, não tem mansidão, não tem domínio próprio. É que nem um bicho, um animal selvagem, que não sabe esperar em Deus. Que não sabe esperar. E quem se precipita peca. Já falei demais. E aí, quebra a cabeça, mete o pé pelas mãos. E pior que muita gente segue esse tipo de pessoa e quebra a cara junto com eles. Depois fica aquela cara de tacho. Quando um pastor sai da igreja, procura saber. Porque justiça só pode ser justiça se as 2 partes forem ouvidas. É o que eu sempre digo. Igreja não se abre, igreja nasce. Um bar você abre, uma lanchonete você abre, uma igreja nasce. E para ela nascer, tem que ter lágrima, tem que ter dor, tem que ter choro para uma criança nascer. A igreja nasceu no Calvário. A igreja nasceu com dor, com sofrimento. Mas você se deixa ser guiado por pessoas. Porque quando você dizima, por exemplo, na Igreja Apostólica Plenitude, você vê o seu dízimo, mesmo com dificuldade, pagando água, luz. Alguns proprietários, como eu falava esses dias aí em Santo Amaro, tinha um pastor aí que, ao invés de prezar pela Igreja de Cristo, ele expunha a Igreja de Cristo. E eu não tenho aqui, eu sou pastor presidente para falar. Alguns proprietários são humanos. E o ser humano, que é humano, entende que pandemia, que a igreja ficou vazia, que algumas igrejas nossas não puderam abrir, abaixar o aluguel, alguns isentaram a igreja enquanto não voltar. Tudo bem, pastor, o senhor não pode pagar. Ok. Outros, como foi o caso aí de Santo Amaro, como foi o caso do Brás, o proprietário falou, eu não quero saber. Eu quero o meu aluguel. E há empresários me ouvindo, há lojistas me ouvindo, há pessoas agora que têm suas casas alugadas. E você talvez passou a mesma situação que nós. A mesma situação que nós passamos, você passou talvez. O seu, senhorio disse, eu não quero saber, amigão. Eu quero aluguel. E por isso a gente passou por dificuldade. E não escondemos, fomos verdadeiros, falamos, parcelamos, vamos fé, vamos pagar. Então toma muito cuidado, porque justiça para ser justiça, as 2 partes têm que ser ouvidas. E eu fico, como esses dias eu falei com uma pessoa, para finalizar e orar agora, lá de Porto Alegre, estava inquieto. Porque aconteceu uma situação e acho que o meu tempo aqui acabou. Ele é um missionário, o líder dele é um missionário de um ministério. Meu tempo acabou e tal. E eu falei para ele assim, você tá pensando em abrir uma igreja? Eu vou abrir. Eu falei, olha amigo, igreja não se abre, igreja nasce. E para ela nascer, tem que ter choro, tem que ter lágrima, tem que ter dor. Tu vai abrir, como tu disse que vai abrir, eu tô perguntando. Não, eu vou abrir aqui, onde eu passei. Então tua intenção já é rachar. Já é para nascer de uma divisão. Porque só tem um jeito. Ou tu tem dinheiro para tu alugar uma rádio, uma televisão, ou tu vai para um campo missionário, ou então tu vai falar. A única maneira para tu encher a tua igreja, que tu tá abrindo, que é para tu, porque quando a pessoa dizima, por exemplo, na igreja onde ela congrega, acredito eu que o dízimo, como na plenitude, paga-se a água, a luz, o aluguel, a televisão, essa transmissão aqui agora, na Smart TV, em tudo.
Agora, quando você dizima numa igreja que o pastor não faz nada disso, não abre igreja, não faz nada, ele vai pegar o dinheiro dele, vai enfiar no seu dinheiro e pôr no bolso dele. E ninguém vê acontecer nada, não muda nada, porque está pondo só para ele. Só aqui, ó. E aí, a única maneira que ele vai poder para levar as pessoas para lá é colocando as pessoas em um adultério espiritual. Como assim? Falando mal do altar que um dia o salvou, que um dia o alcançou, que um dia ele pregava naquele altar dizendo Deus está aqui. Aí ele vai ter que denegrir a imagem do líder, que a vida inteira ele falava que era um homem de Deus, mas é a única ferramenta que ele tem agora é falando mal daquele líder, induzindo as pessoas que são fracas de Bíblia e que são inocentes ao erro. Aí ele já começa a igreja com uma rachadura. É que nem um rapaz que trabalhou comigo no Brás. Ele fez isso, aí levou algumas pessoas e quem seguiu ele depois fez a mesma coisa com ele. Rachou com ele. Porque toda igreja que nasce de uma rebelião, quem é o pai da rebelião? A Bíblia diz, quem é? Me diga aí. Quem é o pai da rebelião? É o Satanás. Então, não anda inquieto. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como a águia. Quando chegar o tempo de Deus na sua vida, talvez você diga, eu estou tão cansado de tudo, estou com vontade de chutar o balde, porque você anda ansioso. Cuidado, 3 palavras. Você está a ponto de cometer uma abominação, porque idolatria é abominação. Não estou dizendo que tu vai para macumba, ou que tu vai levantar uma vela para o santo, mas tu vai cometer algo muito grave, porque o povo estava ansioso, inquieto. Cadê Moisés que não vem? Cadê Moisés que não vem? Quer saber? Vamos fazer uma abominação. Cuidado. A inquietação pode levar você a fazer loucura. Os que esperam no Senhor, se você deposita no teu lugar secreto, a tua força vai ser renovada. Como está escrito em Mateus 6, o teu pai, ninguém está ouvindo nada, que te ouve em secreto, te recompensará. Por que ele não podia falar assim, ó? Subirão com asas, como a pomba. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. Como o corvo. Aí é maldição, né? Corvo. Que pode reparar quando Noah solta o corvo não volta. É para outra aula. Mas ele podia falar, subirão com asas como a pomba. Mas ele fala como a águia. A águia voa mais alto que todos os animais. Ela chega num lugar mais alto do que todos os animais. Entendeu ainda? Para voar alto. Para voar alto. Lá em cima, a pressão é alta. Quem já pulou de paraquedas e parapente, sabe que tem que colocar um tampão no ouvido, senão estoura o tímpano. Lá em cima, a pressão. Se uma janela daquele avião quebrar, o avião inteiro pode cair, porque a pressão é muito alta. Então, se quer que Deus te leve a um lugar alto, não pode ser menino. Qualquer nhenhenhen que falar, você se abater, você vai cair. Subirão com asas, como a águia. A águia só aguenta voar alto, porque ela aguenta a pressão. Ela tem visão. E a águia tem hora que ela tem que ir para um lugar secreto. Finalizei. E aí ela tá velha. E ela sozinha. Vê se você já viu isso no Discovery, no Animal Planet. Ela sozinha, num lugar secreto. Alguém diz, ele já era. Recebe aí, Ivan. Ele acabou. Recebe aí, pastor. Recebe aí, irmã. Recebe aí, pastor. Ela com o bico dela. Ela arranca as próprias penas. Todinha. Ninguém vê. Lugar secreto. Ela chora. Depois ela pega. E ela pega as unhas. Sei que tem gente que tem aflição disso. 2 vezes. E ela quebra as unhas. E depois ela bate na rocha. Até quebrar o bico velho. O que acontece? Nascem asas novas, garras novas, um bico muito mais forte. É o processo da natureza. Mas Deus nos falou, os que esperam em mim vão subir como a águia.
E quando a águia sobe, irmão, aí não tem degrau. Aí você vê a pessoa dormir de um jeito e levantar do outro. Vê Deus tirar ela daqui e colocar no outro nível. Sobe com uma águia. Não vai cansar. Desculpa se eu falei demais. Se você puder, unir a fé comigo. Aí onde você está, com o seu marido, mas no seu lugar secreto. Se você estiver dirigindo, não dá. Mas se você puder, vamos orar. Se você puder dobrar o teu joelho, vamos orar. Pai, eu oro, Espírito Santo, para que ela sinta o teu Espírito, para que ela volte ao primeiro amor, para que ela volte, ela assuma um compromisso hoje de viver um tempo de santidade, tirar toda a ansiedade, faz ela sentir, Pai, Tu és digno de toda a glória, Tu és maravilhoso, Tu és a alegria da minha vida. A coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi eu ter te conhecido, Jesus. Tu preenches todo vazio. Tu preenches toda... Eu falava com o pastor Kleber. Hoje a igreja está tão moderna, mas onde eu encontrei Jesus era tão simples. E a mensagem que me fez ir até Jesus não foi uma aula de coach, de mentoria, não foi um globoscópio, um pisca-pisca. Foi o meu pastor dizendo: dê a sua vida a Jesus. E eu fui até a frente. Eu disse: eu não tenho nada para te dar, Senhor. Eu não tenho nada. Mas se Tu queres, eu estou aqui. Eu nem sei pregar, não sei de nada. Mas eu estou aqui. Quantas pessoas ouviam a Tua voz na madrugada? Quantas pessoas não levantam mais de madrugada para orar? Quantas pessoas não passam mais tempo na presença de Deus? Talvez se fosse uma série, talvez se fosse um futebol, ela teria ficado. Mas falar sobre santidade, sobre comunhão, sobre adoração, são mensagens que não dão mais popularidade. São cultos sem unção, são cultos de gritaria, mas sem poder, sem unção do Espírito. Tu és o meu Jesus. Lembra das madrugadas que você passava com Deus? Eu preciso tanto de Ti, Jesus. Fala com ela, Senhor. Fala com ele, Senhor. Aonde ele tem que mudar. Me ensina, Senhor. Me ajuda. Eu quero tanto, Senhor, voltar ao primeiro amor, a ser um adorador verdadeiro. Como dizia Davi, o meu prazer está na Tua casa. Quantas pessoas estão desviadas dentro da igreja? Quantas pessoas não se calam mais? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fala com Ele, Espírito Santo. Se você está desviado, dê a sua vida a Ele. Talvez você se perdeu
como Saul. Existem duas unções, a unção do ministério e a unção de Deus. Sansão só tinha a unção do ministério de juiz, mas o Espírito já tinha ido embora, o Espírito Santo. Reconheça, me levanta, Senhor. A esperança, meu irmão, até para a árvore cortada. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Talvez foi um escândalo, foi um mau testemunho, foi algo que você viu. Tira isso, volta para o foco. Você não pode perder o foco porque Judas se traiu, porque Pedro te negou. Deus te colocou com um propósito, com um chamado. Faz ela chorar na tua presença como no início. Faz ela ter prazer em te louvar, em te adorar. Eu te amo, Jesus. Aí nesse quartinho, aí nessa sala, faz ela lembrar como é que ela era antes. Faz ela voltar a te sentir, as lágrimas caírem. Coloca dentro de cada um de nós aquela sede intensa de buscar. Eu quero mais. Eu quero o Senhor da minha vida. Eu quero a tua presença, meu Pai. Se você puder adorá-lo, adore a Ele. Enche-me do teu Espírito, ó Deus. Leva-me ao teu lugar secreto. Leva-me ao esconderijo do Altíssimo. Leva-me à tua presença, ao Santo dos Santos. Mostra-me a tua glória, a tua vontade para a minha vida. Tira a ansiedade, a inquietação, o medo. Oh, glória, 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 glória. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre esse irmão que está me vendo pelo aplicativo, pelo Face, pelo Twitter, pelo YouTube, pela TV. Que ele receba o teu Espírito aí agora. Que ele receba a unção agora. Que ele passe a chorar como no início, quando ele nasceu na fé. Isso não é uma emoção. Isso é Deus lapidando o teu coração. Isso é o teu espírito te conectando com o dele. Isso é a tua carne, a tua vontade carnal morrendo. A tua alma não encontrando mais lugar para a mágoa, para o rancor, para o ódio, para a vaidade. E o teu prazer está no Senhor, na lei do Senhor, está em sua casa. Receba uma unção de cura, uma unção de milagres. Propõe no teu espírito, eu recebo sobre mim, eu serei essa pessoa a partir de hoje. Eu vou te buscar, Pai. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas eu vou te buscar com a minha vida. Com toda a minha força. Com toda a minha fé. Ele sabe o que você precisa. Agrada-te do Senhor vosso Deus. Tenha prazer em estar com Ele. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Há um tempo que só uns íntimos, sem santidade, propõe no seu coração, receba sobre você, eu vou viver uma vida separada para Deus. Eu vou ter esse quarto secreto. Eu vou ter o meu lugar de oração. Eu vou me empenhar mais na tua obra. Eu vou anunciar. Acende a chama, Pai.
Acende a chama. Dê a sua vida para Ele. Se você é um membro e você quer servi-lo como um pastor, um diácono, um obreiro, quer morrer para esse mundo, como um dia foi me apresentado, esse é o momento. Dê a sua vida a Ele. Dê a sua vida a Ele. E diga: eu não sei, mas estou aqui. Conte comigo. Conte comigo, Pai. Coloca, Senhor, um manto de cura nesta água. Ao beber desta água, Pai, o fraco receba força, o caído se levante, o endemoniado seja liberto. Ela receba força para recomeçar. Está conosco neste domingo, no início da grande campanha Jeová Jiré, o Deus provedor. Beba desta água, receba a cura, a força, o milagre e o poder de Deus. Beba da água. Tocou então Jesus em seus olhos, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos daqueles cegos, eles se abriram, se abriram, se abriram. O mesmo Jesus que tocou nos olhos desses cegos, assim como Jesus tocou nos surdos, nos mudos, nos leprosos, é o mesmo Jesus que está aqui agora. E Ele quer tocar em você. Ele quer mudar a sua vida. Ele toca onde o médico não pode tocar. Ele toca onde ninguém tem coragem de tocar. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você precisa do toque dele esta noite, levanta as tuas mãos, levanta a tua voz. Clame, 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 clame. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Levanta a tua voz. Toque no Senhor. Toque no Senhor. Tocou-me, Jesus. Tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me. Creia. Tocou-me, Jesus. Tocou-me. Que paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Um abraço, obrigado Gonça, obrigado Gonçalo, obrigado a toda a produção, obrigado Brasil, obrigado quem está pelo YouTube. Entra, curte, compartilha, se inscreve. Se você gostou da palavra, dá um like. Se não gostou, eu não vivo disso. Não precisa curtir, mas se você gostou, foi bom, aperta o joinha. Isso faz com que as pessoas, o YouTube veja que essa mensagem foi boa e outras pessoas que não são da nossa fé também sejam tocadas por elas, tá bom? Perdão por ter me esticado muito falar, a pessoa do Instagram aqui. Vou responder os recados agora, pode ter certeza que vou responder todos agora. Um abraço a todos, Deus abençoe e fiquem todos na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.